Jogada. E o Ricardo Matos está na audiência com a gente. Um abraço para ele, Ricardinho, sempre conosco. Brenão, tivemos novidades hoje sobre o calendário do futebol brasileiro. Muito boa tarde para você. Tem muita coisa pra gente conversar no programa de hoje, né, Brenaço? Boa tarde. Boa tarde pra você, André, pro Wilton, pra todo mundo ligado com a gente aqui no Jogada Segundo Tempo. De fato, hoje foi um dia muito importante porque a gente conheceu o que a CBF desenhou e planejou não só pro ano que vem, mas para os próximos 4 anos do futebol brasileiro. Mas 2026 vai ser um ano extremamente importante porque vai ser o primeiro com mudanças que eu acho que são até bruscas demais para você fazer de uma temporada para outra. A principal delas, por exemplo, é a Série A do Brasileiro, que vai começar no final de janeiro. Isso é realmente você mudar drasticamente o cenário que se tem aqui no nosso futebol, porque a Série A, ela até vinha diminuindo, ela até vinha sendo puxada mais para trás, começava em abril, depois começaram a puxar ali para o final de março, mas agora vai ser em janeiro. Nós teremos um ano todo de Série A, com exceção do meio do ano na paralisação para a Copa do Mundo. Isso faz com que a Série A ela passe a ter um protagonismo ainda maior, mas principalmente, na minha opinião, ela ofusca os estaduais. As competições locais que garantiam o começo do ano, que fazia com que os times fossem eles sentindo como é que ia ser a temporada, ajustes a fazer, elas agora vão ser um pouco ofuscadas pela Série A do Brasileiro, que vai começar desde muito cedo. E uma outra mudança importante é a questão de como as Copas foram alocadas, as Copas regionais, mas na Copa do Nordeste o fato dos clubes que participarem de torneios internacionais não poderem disputar a Copa do Nordeste, o que, na minha opinião, tira muito da importância do peso da competição e faz com que a leitura seja a seguinte: para você jogar a Copa do Nordeste você tem que ir mal na Série A do Brasileiro. É essa leitura que eu faço, eu não consigo entender, porque não é nem que seja uma coisa de consolação, você precisa ir mal no seu desempenho da principal competição, que é a Série A, para que você tenha o direito de disputar uma Copa do Nordeste. Não acho isso correto, não acho que é legal. Acho que a CBF colocou mudanças fortes demais para um primeiro momento. Acho que essa mudança, se você faz um planejamento para 4 anos, você poderia ir fazendo mudanças gradativas para sentir essa adaptação. A CBF vem logo com mudanças muito radicais para que durante 4 anos os clubes se adaptem, né? Tem outros pontos que são positivos. Vai ter mais time na Série D, vai ter mais vaga na Copa do Brasil, então nós teremos outras coisas que são interessantes. Mas, para mim, os 2 principais pontos ruins, e que são pontos que eu acho que deixam muito em dúvida como é que vai ser no que vem, é a Série A no começo do ano e a Copa do Nordeste, tirando clubes de maior peso, de maior importância, porque eles vão na Série A, se conseguirem um bom desempenho, vão estar em competições internacionais. De fato, esses pontos que o Breno elencou, eles são muito importantes. Nós vamos nos debruçar sobre eles daqui a pouquinho, mas eu quero saber do Wilton Bezerra. Tapete vermelho estendido, porque ele é o aniversariante da semana, o aniversariante do mês. E ele é, além disso, o nosso herói. É o comentarista que joga com a verdade. Meu herói! Fala, meu herói! O Wilton Bezerra. Buenas tardes, seu Wilton. Boa tarde, a próxima ordem pra lá, Não. pro setor, é pra ótimo. A do meu herói eu não deixo. Não tô dizendo a A você. do meu herói eu não deixo. Amanhã já não terá mais. Negativo. Não teremos mais. Aí eu vou Tá ter que compreendendo? entrar com uma intervenção. O STF vai intervir para Liminar. com a liminar para que Aliás, essa medida não seja feita. Você há poucos instantes falou que o Breno tem uma opinião, você tem uma opinião, eu tenho outra opinião. A Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras não é do tempo de vocês, não. Tinha um comentarista lá, meu amigo, gente boa, chamado Geir Borba. Era o nome dele. E aí ele era o comentarista da equipe da Rádio Alto Piranhas. E veja o anúncio que tinha do programa, né? Ele dizia 12h03. Aí o cara botava a vinheta. Chegou a hora da nossa opinião. A opinião de quem tem opinião. A opinião de Geir Borba. Ainda bem que é a opinião de quem tem opinião. Entendeu? A opinião de quem tem opinião. A nossa opinião. A opinião de Geir Borba. Puxa vida, pronto. Rapaz, se ele não diz... Tá igual esse programa aqui. Imagina, é a viu? opinião de fulano, é a Tá opinião bom. de Breno. É a Tá opinião de quem tem opinião. Mas você falou que ele começava a dizer, na hora eu lembrei do saudoso Edmilson Barros, que era um radialista que tinha lá em Maranguape, que uma vez ele chegou no programa, o programa dele começava às 11 horas da manhã. Aí até meio-dia, né? Só que ele chegou bem atrasado, ele já chegou, era 11h20, eu acho e tal. Sei. Aí ele começou, né? Abriu o programa e eu tô às 11h20, vixe, vai já acabar. Ele me disse.
Já vai acabar. Esse bicho vai já acabar ele. Por culpa do atraso. Meus amigos, E aí, seu Wilton, que você achou dessas mudanças aí que foram anunciadas? esse problema é muito maior do que se pode imaginar. Em primeiro lugar, vamos relembrar que a Confederação Brasileira de Futebol só não acabou com a Copa do Nordeste porque não teve como. E chegou um determinado momento, depois que ela foi cancelada por obra e graça da CBF, depois de um longo tempo, na Justiça, a Liga do Nordeste voltou com a competição. Isso só foi aceito pela CBF porque senão ela teria que pagar uma grana alta à Liga pelo cancelamento da Copa do Nordeste. Claro que ninguém se lembra muito disso. Mas ali já ficou demonstrado que a CBF, ela não ouvia ou não podia ouvir a palavra liga nos corredores de sua sede. Quem falasse liga estaria condenado, receberia sanções. Sabe por que é que isso acontece? Eu vou explicar. Por quê? É porque o futebol brasileiro, ele carece de uma grande liderança. E essa liderança não existe. Não existe. Nem a CBF é uma grande liderança e nem os clubes reconhecem a força que tem. E também não possuem uma liderança capaz de modificar a face do futebol brasileiro. Esse é um problema antigo. Falta de competência. Vejam, por exemplo, que os grandes times estão brigando ali entre duas ligas. O Flamengo tem sido motivo de muita discussão aí também, né? Já estão sugerindo que o Flamengo faça uma liga para ele. Desagrados, divergências, até na própria Libra. Perfeitamente. Isso não era para estar acontecendo. O que o futebol brasileiro sempre precisou foi de uma liga realmente forte, de uma liderança que colocasse o Brasil no caminho do progresso e não do atraso. Então essa posição do Flamengo, esse problema criado por dinheiro, por causa de dinheiro, de cotas, é, digamos, um atraso para o que já está atrasado. O futebol brasileiro já está atrasado há muito tempo. E o que se fez agora? Por conta de um ano de Copa do Mundo. E daí? Nós tivemos um ano com problemas, né, esse ano de 2024, em função do Mundial de Clubes. O que é que acontece? Você primeiro vai em cima da razão que eles sempre encontraram para dizer que o calendário do futebol brasileiro é uma peça horrorosa por causa dos campeonatos estaduais. Sempre se diz, primeiro, esses 3 meses não podem ser dedicados a campeonatos estaduais. Os campeonatos já não foram liquidados porque as federações votam para presidente da CBF. Mas eles acham que extinguir o campeonato estadual, acabar com a tradição, é uma saída. A CBF não conseguiu por uma questão política. Vejam o problema. Com relação à Copa do Nordeste, eu acho que o pessoal estava esperando uma oportunidade para dar uma tacada na Copa do Nordeste. Dirigentes chegaram a dizer, a afirmar, que a Copa do Nordeste, do jeito que está sendo imaginada e realizada, ela tende a se acabar. São os próprios dirigentes de clubes que deixaram isso bem explícito. Aí você coloca, começando pelo campeonato estadual, como é que você vai botar uma Série A ao mesmo tempo de um campeonato estadual? Tá vendo que o negócio desse não dá certo? Esvaziar completamente o estadual. Você está num campeonato brasileiro da Série A e joga pelo estadual. Isso não existe. Qual é a medida? Não, times mistos, isso. Então é um campeonato que tende a ser extinto. Não tem o menor sentido. A Copa do Nordeste, eu não sei nem como é que eles vão colocar. Se vão distribuir. A partir do terceiro mês. O estadual ele vai ser janeiro, fevereiro e março. Misturado Depois com vem Série a A. Copa do Nordeste. Março, abril e maio. Né? Ela vai Ou é até- abril, vai maio e até junho. junho. Ela vai até abril, mês maio e 6, junho. é. Então, abril, Perfeito. maio e junho. Com Elas não redução- serão concomitantes. Com redução de tempo, de datas, né? Também. São 10 Uma datas redução só. de datas. 10 datas. Então Também. as coisas começam a acabar assim. A CBF, ela faz essas coisas sem o menor remorso.
sem o menor remorso. Eles disseram na live, né, o Júlio Avelar, que é o diretor de futebol, que eles tiveram que cortar na carne para fazer essas mudanças, que o calendário pedia, que o futebol precisava de mais um espaçamento maior entre os jogos, que tinha time que teve time que fez 70 e poucos jogos, o Fortaleza foi um deles. Mas a grande diferença é que foram 8 times que tiveram 20 jogos a mais que as demais equipes do futebol brasileiro. E eles bateram muito nisso, né? E aí, qual que é a justificativa para a Copa do Nordeste não ter os times das competições sul-americanas? Porque eles vão utilizar as datas Conmebol, porque segundo eles, historicamente, a Copa do Nordeste usava as datas da Conmebol e eles vão usar essas datas para fazer a competição. Para que ela seja inteiriça, não seja esfarelada como pois foi é. esse ano. Então, vejam bem, é um critério, no meu modo de ver, com relação à ausência de times que disputam torneios internacionais. Eu acho que isso... Aliás, quando eles falam em cortar na carne, eles já devem estar se referindo a cortar na carne dos outros. Cortar na carne alheia. Aí é muito bom. Cortar na própria carne, isso é discurso para disfarçar. Então vejam que essa medida com relação aos campeonatos internacionais, eu acho que isso é um mérito à mediocridade. Que diabo é isso? É muito ruim. Premiando a mediocridade. Porque você esvazia aquilo que o Breno começou o programa falando. Você tira as principais potências, as principais equipes da competição. Por exemplo, o Bahia. O Bahia, convenhamos, com o Grupo City e tudo mais, a tendência é que o Bahia ele sempre se classifica para a Libertadores ou Copa Sul-Americana. Com o nível de investimento que tem sido feito nas últimas temporadas, o Bahia fatalmente deve brigar sempre por isso. Então o Bahia, que é pentacampeão, é o maior campeão da Copa do Nordeste, é o atual campeão inclusive, ele deve não participar mais da competição. O Ceará, se for para a Sul-Americana esse ano, não participa no ano que vem. Que são 2 dos últimos 3 campeões. Você não vai ter no ano que vem, porque se o brasileiro tivesse acabado já, nós não teríamos o Ceará e o Bahia na Copa do Nordeste no ano que vem. Exato. Então, e aí, sobre essa história de data, Breno, mas se eles querem usar as datas da Sul-Americana, faz sentido. Eu acho que ele poderia ter colocado a Copa do Nordeste em paralelo com os estaduais, como já tinha, porque as datas que ele vai usar para a Série A, ele podia usar para a Copa do Nordeste e deixar a Série A para começar depois, como era. Eu não via problema nisso. Não acho que... Não tô dizendo aqui que vai ser ruim de todas as formas começar a Série A antes, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ao invés de fazer isso e tirar o peso e tirar esses times da Copa do Nordeste, porque também não é só a Copa do Nordeste, tem a criação dessa Copa Sul-Sudeste, que é uma competição nova, tem a Copa Verde, e eles quiseram colocar todas as Copas acontecendo ao mesmo tempo. Você quer saber o que é que eles conseguiram? Eles conseguiram esvaziar tanto os estaduais quanto a Copa do Nordeste. Porque você acha que esse é o resultado. Jogando Série A e estadual, os times vão poupar onde? Vão colocar time reserva onde? Você tirar Bahia e Ceará, por exemplo, só para dar um exemplo. Você tirar Bahia e Ceará de uma Copa do Nordeste, pode fechar. O Fortaleza, nesses últimos anos, nesse critério, o Fortaleza, nesses últimos anos, não teria jogado. Não teria jogado. Porque ele sempre foi para competições sul-americanas. Quer dizer, quem pagou o pato? A Copa do Nordeste. Foi. Isso não são mudanças. Isso é um fato. Eu não interpreto isso como mudanças. Porque quando você fala em mudança, você imagina que vai ser uma mudança para melhor. Agora o detalhe, WB, eu não acho que o formato da Copa do Nordeste, que o Breno já tinha antecipado com exclusividade aqui no Jogada, ele seja ruim. A mudança do formato, eu acho que ela é legal, ela é interessante. O novo formato que se vai ter. O que pegou mesmo foi essa questão de excluir os clubes que vão jogar as competições sul-americanas. E aí você tira força, você tira a relevância da competição. Mas isso aí é ponto pacífico. Acho que todo mundo aqui concorda, o torcedor concorda também, que essa mudança foi ruim para o nosso futebol, para o futebol nordestino. Mas vamos avaliar as mudanças de maneira mais macro. Tudo que foi proposto lá, tudo que foi feito. E aí eu vou até colocar aqui pra gente que tá, pra galera que tá nos acompanhando na TV Diário e também no nosso canal Jogada no YouTube, pra deixar na tela esse destaque aqui que mostra as mudanças que a CBF fez em cada competição. E aí eu vou trazer um outro debate aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Wilton Bezerra, ele sempre fala isso, ele repete isso. A principal competição é o Brasileirão. É o Brasileirão que dá o alicerce para você participar de Libertadores, para você participar de Sul-Americana, para você jogar outras competições. Então a principal competição do calendário é a Série A do Campeonato Brasileiro. E a Série A do Campeonato Brasileiro, ela vai começar em janeiro
e vai até dezembro. Ela fica mais espaçada. Não é que ela vai ter mais rodadas, não é que ela vai ter mais jogos, mas os jogos eles serão mais espaçados. Eles serão menos próximos um ali do outro. Por exemplo, o Ceará jogou segunda-feira contra o São Paulo. O Ceará já joga amanhã contra o Vitória. De segunda para quinta, e o Ceará joga ainda no domingo, depois contra o Santos. Em menos de 7 dias, o Ceará vai fazer 3 jogos de Brasileirão. Então é um em cima do outro. A tendência é que no ano que vem isso não aconteça, pelo menos nessas competições. A nível de Série A de Campeonato Brasileiro, a gente debateu aqui sobre Copa do Nordeste. A nível de Série A, vocês acham que esse prolongamento da Série A foi bom? Não foi bom? Como é que vocês avaliam? Pronto. Em relação à Série A ser esticada para janeiro, falando só da perspectiva da competição, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, porque não vejo problema de você antecipar. Acho que se fosse só ela, se não interferisse em outras competições, problema zero de você estender. Você consegue deixar as datas mais distantes dos jogos para que os times tenham algum tipo de folga, muito embora muitas vezes eles não jogam pela Série A, mas jogam pela Copa do Brasil, jogam pela Libertadores, jogam pela Sul-Americana, então não sei até que ponto isso garante de fato um espaçamento muito maior. E só pegando o exemplo que você falou agora do Ceará, de fato, Ceará e Fortaleza agora vão fazer 3 jogos em pouco tempo, mas a gente vem de 3 rodadas onde eles só jogam fim de semana. Então assim, dá também para você começar a competição um pouquinho depois e ter ainda um certo espaçamento, porque a gente já viu isso, inclusive com a Série A tendo parado esse ano para Mundial de Clubes. Mas a grande questão é, eles dão um protagonismo maior à principal competição do futebol brasileiro, que é a Série A do brasileiro. Eu não vejo problema ainda nisso. Acredito só que é o seguinte, você tira um pouco de margem, e aí é com os clubes, isso não é culpa da CBF, você tira a margem daquela equipe, por exemplo, que montar um elenco de maneira equivocada, que não estiver bem preparada. Porque quando você tem a Série A começando depois, você tem 3 meses jogando estadual e regional para fazer uma avaliação, nem que seja superficial, porque a gente sabe que, como o nível das competições é diferente, nem tudo que você faz no estadual e na Copa do Nordeste você vai conseguir fazer na Série A. Mas você consegue fazer uma correção ou outra. Você consegue pesar mais ou menos o que você tem de elenco. Com a Série A começando em janeiro, amigo, montou elenco errado, fez planejamento ruim, vai sofrer no começo da competição, vai perder pontos importantes que podem ser decisivos para você, por exemplo, cair ou não de divisão. Então, eu não tenho uma opinião ainda formada para dizer foi bom ou foi ruim a competição começar em janeiro. Olhando só da perspectiva dela, o que eu realmente me incomoda é o fato de eu acho que vai realmente desvalorizar muito os estaduais, que são competições que eu acho que são importantes. Já comentamos sobre isso outras vezes, o porquê que eu acho que os estaduais ainda têm sua importância. Mas você estender a Série A no ano todo, eu acho que tem outras perspectivas que a CBF olha. Comerciais também, porque eu acho que o cara que anunciar, que for um anunciante, ele vai ter o ano todo de anúncio. Então a CBF, ela olha por isso. Da perspectiva da Série A, pode ser que venha a dar certo. O meu incômodo é como ela vai influenciar negativamente nos estaduais. Olha, o professor Tadeu Feitosa está perguntando, com esse calendário da CBF, quando os atletas vão tirar férias? Vai ter no período da Copa do Mundo. No período da Copa meio do Mundo? Meio do ano. Vai ser no meio do ano. Serão 40 dias de Copa do Mundo. Serão 40 que aumentaram dias. a quantidade de seleções, né? Isso. Antes eram 28, acho que agora vai para 38. É exatamente 40. 39. Vão para 39 datas. Era 29, 39 dias, né? 39 dias. Antes eram 20? Acho que 29, que era um mês. Exatamente. Aumentou 10 dias. Aumentou 10 dias. Exatamente. Serão 39 dias. E vamos lembrar que a Série A esse ano, ela foi o final dela foi antecipado para o dia 7 de dezembro, excelente data. E aí vai terminar no dia 7 de dezembro e os clubes vão voltar dia 28 de janeiro. Então você ainda tem um espaço para complementar as férias dos jogadores, porque eles já tiraram uma parte no meio desse ano. Né? Olha, eu não sei para vocês, mas para mim tá dando a impressão de que foi esse modelo que tá aqui, ele é até 2029. Né? 2029. Para 4 anos. Daqui a 4 anos isso vai mudar. Daqui a 4 anos vai mudar. Seja para o bem ou para o mal. Porque essa questão que a gente está debatendo dos estaduais e da Copa do Nordeste, daqui a 4 anos as competições podem realmente estar sendo sufocadas e elas vão ser limadas do calendário. Por isso que eu acho, Ou André. então você, só para finalizar, Breno, desculpa, rapidinho. Você pode ter, não sei se é muita viagem da minha parte, mas visualizem aqui comigo. O calendário do futebol brasileiro, ele tá cada vez mais se parecendo com o calendário do futebol europeu. Sim, sim. De que o período de pausa tá sendo no meio do ano. As janelas. As janelas de transferências. O período de pausa, ele não tá sendo mais no final do ano. Não é mais em dezembro, não é mais em janeiro. A gente vai ter jogo até dezembro e em janeiro já começa. Então, está acontecendo um movimento
de, aos poucos, o nosso calendário ir se juntando para que ele comece uma temporada ali no meio do ano e termine no meio do outro ano. E não comece em janeiro para terminar em dezembro. Porque na prática é o que está acontecendo. Na prática é o que tá As férias dos jogadores vão ser no período do meio do ano. Agora, só um complemento, Will. O que eu acho que a CBF poderia ter feito, e é uma opinião extremamente particular, é o seguinte: se você tem um calendário, como eles frisaram várias vezes hoje no anúncio, se você faz um calendário para um ciclo de 4 anos, eu acho que eles não precisariam, logo no primeiro ano, serem tão radicais. Eles poderiam ir testando, para 2026 faz algumas mudanças, mas vai aparando ali os excessos, que a gente tem muito excesso dentro do calendário brasileiro. Você começa a parar os excessos e você vai implementando isso aos poucos. Essa mudança, porque a mudança da Série A principalmente, para a competição terminar dia 7 de dezembro, eu acho muito perto, muito em cima. Eu realmente acredito que a CBF poderia ter tido um pouco mais de cautela, faz mudanças mais conservadoras para 26, para 27 você aumenta essas mudanças, para você chegar em 29 com um calendário que pudesse ser definitivo. Porque eu concordo com você, eu acho que daqui a 4 anos a gente vai ter mudanças de novo. Pois é, rapaz. É o tal negócio, fica difícil, é um samba do crioulo doido danado, hein? Aliás, o samba do crioulo doido é muito mais negócio. Agora, eu quero saber o seguinte: eu não abro mão das minhas férias no dia 10 de dezembro. Pronto. Aí eu vou ter que ligar lá pra CBF, ligar pro Sam Michaldi. Claro. Olha, é o seguinte, o Wilton Bezerra não abro mão. Não abre mão das férias em dezembro. Você encontre um jeitinho aí, seu Chaldi. Tá certo. Encaixar o calendário aí, porque não dá pra atrapalhar, rapaz. Tá certo. A viagem lá pra José. Perfeitamente. Não abro mão, tô fora. Fiz. Tô fora. Nesse calendário aí, é um direito que eu tenho. Não abro mão, deveriam ter me consultado. Tá compreendendo? Você tem o meu apoio. Pronto, então Total e irrestrito. Vamos aqui repetir. O Campeonato Brasileiro deste ano termina quando? Dezembro. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Até aí, repórter. Até aí, tudo bem. O repórter que o sujeito matou o outro, né? Até 2 aí, tiros, tudo bem. Não, mas até né? aí, tudo bem. O repórter. Homem. Ele disse, começaram a beber, eram compadres, às 14 horas os dois estavam embriagados e um deu 2 tiros no outro. Vixe. E matou. Mas até aí, tudo bem. Como é que até aí tá tudo bem? Como é que até aí 10 tá de tudo dezembro. bem, rapaz? Nossa vigorosa, entre aspas, Copa do Nordeste será estendida até quando? Só para refrescar a memória. Será entre abril, maio e junho. Isso. Abril, maio. Misturada com tudo que tem por aí. Com o Campeonato Brasileiro, com a Sul-Americana, com as competições que vão rolar, né, no momento. Que negócio interessante. Vai ser um rolo. Vai ser bom. Impressionante, viu, meu amigo? Na minha opinião. Agora deixa eu falar, você falou esse negócio de que até aí tudo bem.